Então, aquilo que a gente estava falando. Faraós, época faraônica, adoravam seus deuses, faziam sua vidinha, mumificava todo mundo que morria, esperava-se ir para o outro lado do paraíso, e vieram os tais povos gregos, romanos, etc., se infiltraram, foram os últimos praticamente que estiveram por aqui, e eles juntavam às vezes os próprios deuses, mas eles adoravam os outros deuses. Aí então, o que aconteceu no ano no ano do nascimento de Jesus, né? A gente tem que vir daí. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Não, eu ia pular o ano 1 e ia passar lá para... Você já ia pular? Enfim... Não, a gente pode até resumir, né? Jesus esteve aqui no Egito. Eles acreditam bastante, até os coptas, que existem até locais específicos aqui no Egito da passagem de Jesus por aqui, como uma das igrejas onde eles foi feita no local onde dizem que eles passaram 6 meses de estadia, não é? E também até uma árvore onde a Maria estava sempre debaixo daquela árvore. Então, existem alguns pontos turísticos aqui que indicam a passagem de Jesus, né, no Egito. E foi uma passagem para ele muito importante, porque foi quando ele aprendeu a dominar certos aspectos da litúrgicos, a língua? Com sacerdotes, litúrgicos com sacerdotes egípcios. Mas assim, gente, tem uma coisa que é muito importante, né? Por que a Simone falou sobre a escrita no livro da Igreja Ortodoxa, com palavras ainda usadas no Egito Antigo, tá? Porque assim, sim. Vamos pensar o seguinte: quando os discípulos se espalharam pelo mundo, então eles foram para diversos locais. A primeira Bíblia, os primeiros evangelhos a serem traduzidos foi para o grego. Depois do grego foi para o latim, né? Para Roma. Os romanos na época também. Isso. E no Egito foi traduzido, obviamente, para a língua local. Né? Então, essa língua copta, que a palavra copta, se a gente for buscar, vai vir da tradução do árabe para o grego, e do grego ficou copta, que significava Egito, que significa esta terra aqui. Então, os primeiros cristãos que se iniciaram aqui, muito antes da igreja de São Mateus, da vinda de São Mateus para cá, pregar e abrir a igreja, que foi daí que houve a grande confusão, assim, na religião copta, eles têm que, como fundador da igreja copta, a vinda do apóstolo Mateus para cá, para o local de Alexandria, onde fez a primeira igreja. Mas isso não implica que já existissem cristãos aqui, que foi por aí que a gente estava pegando lá na outra live. Porque, assim, já existiam cristãos, não havia uma igreja formada ainda. Não é verdade, Patrícia? Já existiam cristãos, isso. Já existia quem cresce em Cristo, que cresce na palavra, mas não havia uma igreja fundada. A igreja só se fundou aqui depois da... E a gente pode dizer o seguinte, o primeiro adorador de um Deus único, Simone, isso, agora vamos lá em árabe. Akhenaton. Akhenaton, mas aí em árabe, Akhenaton, que é o faraó, que para ele foi o primeiro que disse assim, eu não gosto, porque não acredito em vários deuses assim, só existe um. É só um criador, e é aquele lá que eles chamavam de Amun, que era o deus Sol, o Sol, a Lua, o dia, todos eram um só. Né? O disco. Eles também adoravam Amun, mas eles adoravam outros deuses. Eles tinham Amun, o Horus, o não sei quem, a Isis. Eles tinham um deus para cada coisa na vida. Cada deus representava um fato da natureza. Como no panteão grego ou romano. Isso mesmo. Todos os povos acabaram por inventar vários deuses para tentar dar uma explicação ao universo, né? Porque a gente tenta sempre querer saber quem é que fez, como isso surgiu. E então todos os povos, é normal até do ser humano, uma antropóloga falaria bem nisso agora aqui, que o homem teve necessidade de explicar o universo. E ele criou deuses, sim. Agora... É mais fácil para a mente
do ser humano entender a natureza, a força da natureza e todos os aspectos envolvidos através de deuses, né? A personificação do ser humano, né? Porque normalmente eles têm uma figura humana, ou metade homem, metade ou um animal também, não é? E metade animal também. E isso é importante para a cabeça do ser humano da época, para dar essas explicações e não ficar... Porque a fé é uma coisa muito complicada até hoje. Por isso é que não se deve ser imposta. Nem imposta, nem falada demais a ponto de querer mudar no outro. Porque cada um crê aquilo que mais lhe convém ou aquilo que mais toca o seu íntimo e deixa estar assim. A gente não veio aqui para brigar quem é que está certo, quem está errado. Então, assim, gente, o que a gente quer dizer que já na época de Akhenaton, já estavam tentando no Egito ter uma divindade só. Na época em que ele foi faraó, ele se impôs, né? Mas depois os faraós que vieram após eles, os filhos de Ramsés e outros mais, quebraram túmulos, quebraram templos, porque foram contra essa doutrina dele, né? Que não vingou muito tempo. Mas... Assim, ó, uma coisa importante para a gente saber é que sempre vai ter um grupo, né, que vai continuar acreditando naquele Deus único e provavelmente esse grupo... É verdade, muitos seguidores do Akhenaton ainda continuaram, com certeza, mesmo colocando de volta a crença em vários deuses, né? Só que eles ficavam calados, assim, eu vou abrir a minha boca, eu vou morrer. Então, deixa eu crer que só existe um Deus. Pronto. E assim, ó, como houve várias invasões pelo Mediterrâneo, ali por Alexandria, na época de Amenhotep III, que é o pai de Akhenaton, já havia um grupo de militares naquela região do Mediterrâneo, tá? Então, assim, gente, e que na sequência... eles começaram a acreditar no Deus único, no Deus solar, né? no Atum, os militares, porque eles defendiam a beira-mar. Chegavam a defender mesmo. Era com guerra. Isso. Não podia ser só militar. Tinha que guerrear. Não, tem que guerrear. Bom, aí o seguinte, gente, por que nós fomos buscar lá atrás? Para mostrar a facilidade que quando São Marcos chegou em Alexandria, com a ideia... Marcos, não foi Mateus, né? Já acho que eu falei Mateus, mas é Marcos. Marcos. Chegou em Alexandria, tá? Já com essa ideia do Deus único, né? Do cristianismo, de venerar um único Deus. Aqueles que já acreditavam em um só Deus, eles até aderiram mais facilmente, na verdade. Exatamente, com muito mais facilidade. Então, assim, ó, para levar a palavra do Cristo para essa comunidade, teve que se... porque Marcos fala hebraico, né? Assim como Pedro, Jesus Cristo, eles falavam mas havia uma grande comunidade hebraica nessa época aqui no Egito, né? Uma judaica, havia uma grande parte de judeus na parte de Alexandria. Mas assim, ó, para te atingir o povo que não fala hebraico, tu tem que traduzir para a língua deles, local, que é o local, que é o egípcio puro. Mas até eles traduzirem, eu acho que eles levavam a palavra na voz, não é? E era assim que se passava de uns para os outros. Na simbologia, na verdade, se levava a palavra com simbologias. Como se faz até hoje em alguns grupos como maçonaria. Eles também se basearam no fato de realmente a família sagrada esteve no Egito, né? Então eles tinham provas disso, havia provas, havia vários vestígios aqui no Egito que eles estiveram aqui, que Maria, José e Jesus estiveram aqui, e que eles se esconderam aqui na época do rei Herodes. E então essas passagens ficaram e foi fácil também deles identificarem a história de Marcos quando chegou aqui com a história, e eles já tinham a base de Akhenaton lá atrás, então muitos egípcios que até eram fáceis, já estavam cheios de várias culturas misturadas, eles aderiram ao cristianismo. E a língua que ficou nos livros sagrados foi a língua egípcia antiga.
Por isso a preservação, né? Então, a preservação da língua. Então, é por isso que a gente estava falando lá na outra live, era isso, que a língua que mantém mais proximidade com os hieróglifos, ou com aquela parte toda que falava no Egito Antigo, que é a mais próxima dos faraós, dizem que ela é a língua copta. Que é dos cristãos coptos. Isso. Então, isso aí foi por volta do ano 325, alguma coisa do gênero, né? Que houve essa mas acho que foi no ano 5 depois de Cristo, acho que foi isso? Ano 5 já havia São cristãos Marcos. aqui. São Marcos já estava aqui. Já estava. Mas a escrita, né, realmente foi por volta de 300 e alguma coisa. Né, gente? Então, assim... Isso, porque depois a escrita é complicado. Não é qualquer um que fazia aqueles desenhos, né? Não é qualquer um. Tinha que haver os escribas mesmo, né? O pessoal especializado. E outras coisas também. Porque, assim, isso foi uma difusão do cristianismo. Vamos pensar na época que foi rápido, né? E várias traduções começaram a surgir. Surgiu a grega, surgiu a armênia, surgiu a tradução latina. A romana. Né? Então, assim, inclusive do grego foi traduzido por latim e há muitos erros de tradução por causa de semântica. Mas isso aí é outro papo. O que a gente quer dizer... tanto que falam muito... Existe um evangelho aí que acho que... Não sei se é o de Judas. Existem uns evangelhos na religião católica que eles põem em questão por causa das traduções gregas. Por isso que nos evangélicos esses aí foram meio que eliminados, né, do livro, porque não tinham uma fonte fidedigna de que eram realmente escritos por apóstolos. Cada um que traduz, né, gente? Quem conta um ponto acrescenta um... Não, quem Olha conta aí, um ponto temos aqui uma ajudante, uma Solange, formada em teologia, então ela pode também nos dar uma mão aqui, porque assim, Solange, nós tivemos algumas pessoas que puseram em causa, ou como por que a língua copta é a mais próxima dos faraós. Mas é muito fácil ver, isso está na história, né? Está na história antiga do Egito. Se você vê os povos que... Então... A gente não estava tentando, porque é cristão, não é cristão, ou é isso, é aquilo. Não há o problema não era esse, tá? A ideia era dizer que os egípcios que ainda continuam seguindo aquela linguagem antiga, né, que não é o árabe, são os coptas. Então, são os que seguem a igreja. A língua falada no dia a dia aqui conosco, eles falam a língua árabe, porque foi a língua, então 80% aqui é muçulmano, e os islâmicos vieram depois, no ano 600 depois de Cristo, e invadiram e vieram para cá, e claro, conseguiram impor o islamismo, mas há uma parte que não conseguiu se impor, e eles continuaram e não se passaram para o lado islâmico, e então por isso pode-se dizer que todos os egípcios, eles têm geneticamente bases do lado dos seus antepassados faraônicos, porque houve muito copta, que nem era copta, mas que passou para o islamismo. E muitos continuaram na linhagem não é linhagem, mas seguindo o cristianismo copta daquela época. Então, geneticamente, eles são todos egípcios, faraônicos, descendentes deles. Mas os que mais se mantiveram próximos foram os coptas, tanto pela religião, como geneticamente falando. E uma coisa que eu e Simone estávamos conversando, e aí até depois a gente foi pesquisar sobre, assim, se a gente observar o cristão copta, ele tem uma fisionomia diferente, muito parecida com a Akhenaton. A mesma... Depois eu coloco aqui alguns traços. Arroz comprido, os olhos... Mas isso os coptas que são mais puxados para ele. Que engraçado isso. Eu não sei se tem alguma base científica ou não, ou ninguém nunca parou para estudar isso ainda, mas eles são fisionomicamente são muito parecidos em rosto, não é? Os olhos grandes, meio que esbugalhados, que é assim que eu vejo a maior parte dos cristãos aqui, quando a gente olha para eles são muito parecidos. Claro, eu estou falando na generalidade, porque existem diferenças e algumas são
bem assim, você é realmente, não, mas qualquer um aqui a gente consegue dizer assim, ele é cristão, ela é cristã. A gente consegue de olho, só pela fisionomia deles. E aí vem aquilo que nós iniciamos no nosso chat, né? Do Alto do Baixo Egito, as diferenças físicas. Isso mesmo. Deles. E os coptas, eles eram mais do sul, né? Os que seguiram mais, e até hoje, na região do sul, é onde tem mais cristãos. Uma parte do Cairo e a parte sul, a parte até onde o Mustafa nasceu, Minia, que lá é uma cidade bastante cristã. E assim. Então nós estamos tentando explicar a genética deles, né? E por que a Simone falou na linguagem antiga, tá? Não tem nada a ver com o árabe que veio depois. Então, hoje em dia, eles não falam a língua copta, apenas na liturgia, ou seja, na Bíblia deles, nas orações deles, eles fazem na língua copta original. Como antigamente os romanos faziam no latim, não era assim? Só que aos poucos os padres foram parando de falar em latim. Exatamente. Então, assim, não tinha por que haver tanta comoção como houve. É uma explicação simples do que acontece. E isso aconteceu com vários escritos, né, que saíram do hebraico e foram traduzidos para outras línguas, para que atingisse o povo, aquela população que queria seguir o cristianismo. É só isso. Não entramos em, o Marcos chegou, Marcos ajudou Pedro, depois... Não, a gente nem queria entrar nesse mérito, porque aí já tem que ser muito teólogo para explicar coisas que realmente, hoje, eu morando aqui, eu consigo dizer assim, que além de toda a cultura egípcia, que já é bem diferente por ser árabe, muçulmana, existe uma outra que convive junto com os muçulmanos, que é a cristã copta, e eles não se segregam tanto assim como as pessoas pensam, pelo menos aqui eu não vejo isso. Eu trabalho com médicos que fazem os raios-x para mim, e eles são cristãos copta. A melhor amiga do Mustafa, lá em Minia, onde ele nasceu, é uma cristã copta. Hoje, se a gente se alguma coisa, ela sai correndo de lá, ela vem nos ajudar, seja com quem for. Então, a amizade existe. Existe inimizade com aqueles que são mente fechada, como em qualquer outro país. Mas o que eu vejo aqui, que eles convivem normalmente, o vizinho de frente, onde eu morei na antiga casa, ele era cristão. E nós éramos muçulmanos, e todo mundo se convivia, ninguém ficava batendo boca, ninguém ficava apontando o dedo, nem olhando, ela tá de vela, ele não tá. Não, cada um faz a sua vida. Frequentam as casas e vão jantar juntos e convivem, as famílias convivem. Isso mesmo. Vão aos casamentos, porque às vezes vocês vão ver pessoas sem véu, misturado com véu, porque eles fazem os casamentos, isso é cultural e é mais ou menos igual. São quase impossíveis de se separar. Eu já ouvi deles aqui que só casam uma vez. Se eles se separaram, a mulher nunca mais pode vir a casar novamente. Aí é que entra aquelas disparidades. O islamismo não presta. Não. Por quê? Porque aí cada religião com a sua. O islamismo foi uma das primeiras religiões que instituiu o divórcio. O direito da mulher de se divorciar, o direito da mulher de ter a herança, várias outras coisas. E outras religiões, nem por isso. Mas a gente não veio aqui discutir isso, né, Patrícia? A gente só veio falar da herança genética e da língua. Então... se vocês querem saber, eles até chamam de hieróglifo modificado, né? Existe essa língua copta, eles eram escritos num estilo de hieróglifos modificados. Exatamente. Então, assim, gente, não tem muito que... ninguém está discutindo a religião cristã ou a religião muçulmana. Nós duas somos muçulmanas. Nós somos diferentes. A Simone usa véu, eu não uso véu. Eu uso aqui, porque no Brasil nem sempre eu posso usar, infelizmente eu não posso, nem sempre. Na rua, especialmente. Altamente complicado. Até com o marido. Só quando eu ia acompanhada. Acompanhada sozinha, eu tinha muito receio. Então, ela pode até se separar, mas ela voltar a casar é muito difícil. Existe a diferença entre o copta e o ortodoxo normal. Existe a igreja ortodoxa e existe a igreja ortodoxa copta. Eu não posso falar o que é ou o que não é. Eu vejo o que é aqui, que elas sofrem, porque quando casam é uma vez só.
Se der algum problema, elas tentam aguentar o casamento, porque eles ainda estão numa cultura que não só pela religião, mas eles se sentem reprimidos, mesmo em termos do tempo, digamos que eles estão há séculos-luz do que os outros países já conquistaram em termos de mulher, não é? Então, as próprias cristãs, muitas vezes, elas ainda sofrem com a própria religião, porque elas sabem de antemão que não podem casar. E a gente já teve aqui cristãs que fizeram mutilação genital. Tu acredita nisso? Pois é. Agora, por que? Não sei. Aí também tem a cultura. Nem é religioso sequer. Não, é uma questão cultural. E assim, o casamento, no catolicismo até um tempo atrás também. Aliás, se a pessoa se separar, né, for cada um para um lado, nunca mais ele vai voltar a casar na igreja. Isso aí é uma coisa ainda proibida. Diferente do islamismo. Dos evangélicos, etc. Isso mesmo. Então, eles também são bem assim... Olha, eles já vestem roupa mais transparente, já usam camiseta, já andam de short no verão. Você vê elas normal, claro, não indecentes, né, gente? Mas modernas. Assim, digamos que... o que é moderno? Moderno igual aos outros países, não é? Então, mais ocidental, vamos falar assim, para não dizer que é moderno. Mais ocidentais, elas já mostram-se mais ocidentais. Mas, quando é na altura do casamento, aquelas coisas de família, é tudo igual. Elas têm que fazer muito o que os pais querem, tá? Elas perguntam, elas verificam muito bem se devo ou não devo casar, será que esse é o noivo ideal? Não podem ficar de mãozinhas dadas antes do casamento assim tão fácil. Então, assim, tudo é da cultura também. Eu estava aqui abrindo, eu tenho aqui o computador, para não me esquecer de nada. E eu estava aqui dizendo assim, olha, há um paralelo notável com os antigos textos, que a gente estava falando, mortuários, porque existe o livro dos mortos, para quem não sabe, existe o grande livro dos mortos, que foi deixado pelos faraós, que ensinava desde a mumificação a outras coisas mais, né? Sobre a religião, sobre tudo o que aconteceria com o morto, desde a hora que ele morresse até o paraíso. Então existe um paralelo notável com os antigos textos mortuários, conhecidos como os livro dos mortos, que tomou forma por volta do século XVI a.C., olha só, antes de Cristo, ou seja, os 1000 e poucos anos, 2000 anos antes de Cristo, eles já tinham o livro dos mortos, porque eles faziam a mumificação, eles tinham ali aquilo tudo bonitinho, e eles deixaram escrito. Os egípcios foram magníficos naquela época, eles deixaram escrito. E aí diz que tomou forma, então, só desse século aí, do século XVI a.C., alguém deixou escrito, graças a Deus. As leizinhas da morte, estava tudo lá nesse livro dos mortos, e isso está no museu. Na longa confissão negativa ao falecido, já Faraó, olha só, naquela época, eles já diziam assim, no livro dos mortos, o falecido deve jurar a Osíris, que era para eles o grande deus, né? Osíris, Amon, deveria jurar as seguintes linhas. Olha só, parecido com o quê? Vocês vão me dizer agora. Eu prometo que não matarei, que não matei ninguém, tipo isso, que não matarei, farei paralelo com o quê? Com que livro? Quem sabe? Quem sabe? Olha só, os faraós, eu não cometi pecado. Ele já morreu, o faraó morreu. Eles acreditavam, preparavam a múmia e estava lá escrito no livro dos mortos, que eles acreditavam nisso, que todo mundo que morria ia ter que falar isso na frente lá do Deus maior quando passasse para outra vida. E aí ele dizia, o morto tinha que dizer assim, que é a confissão do morto. Mas depois o coração também era pesado, né? Lembra disso? Que o coração é removido dos faraós e era pesado. E que se ele fosse muito pesado, a coisa estava feia. Então, deve jurar o seguinte, eu não cometi pecado, eu não disse mentiras, eu não me poluí. Isso está parecendo o quê para vocês? Olha, muito antes de quem? Muito antes de quem, gente? Na verdade, assim... Moisés também esteve no Egito. Moisés ainda esteve junto com os faraós. E a partir daí, eles deixaram isso também, e eles falam tal e qual, como muitas coisas que Moisés também falou. Não é? Não Na verdade, me parece que são 146 normas que o morto tinha que passar, entre eles o não matei, né? Enfim.
No cristão é diferente. Não cometi pecado, não roubei, não disse mentiras, não me poluí. Não, será não me poluí? Não tinha também o não cobicei a mulher do próximo. São 146. E tu vê que os mandamentos são 10 e são tirados daí. Existe na internet, se vocês procurarem, inclusive já o comparativo desses dois Isso mesmo. Isso mesmo. E, então, eu achei muito interessante essa parte, porque, assim, já na antiguidade, já existia essa ligação de pecado, do certo e do errado, e que depois era muito similar ao que Moisés já falou. Então, é o que a Patrícia disse. Quando veio o cristianismo, existia já um povo aqui que já tinha a crença num só Deus, que veio lá de trás de Arnatun. Arnatun. Eu agora só quero falar em árabe, porque se eu falo Akhenaton, eu não sai. Nosso professor, eu ouvi ele entrar. Não sei se foi a Ju. O professor de árabe tá aí, é ela que tá aí, é a Ju. A Ju. A Ju tá cuscando. A Ju tá cuscando aí. Então eu achei isso muito legal, porque diz, o meu corpo de forma alguma não vou roubar, não vou dar falso testemunho, não vou mentir, não vou fazer nada enganoso secretamente. O morto tinha que dizer isso tudo lá para Osíris, né? Quando ele passava para outra vida. Então, muitas semelhanças até com próprias tábuas de Moisés, né? Que nós também cremos nisso. E a mesma coisa assim, diziam já os faraós. Então... Moisés foi criado, né, pela família do faraó. Então, esses conceitos, ele aprendeu, né? E quando ele atravessou o deserto, anos, quem está ouvindo? Então, quando ele atravessou 40 anos, tu levar um povo que começou a ficar revoltado com essa caminhada, essa jornada, que não chegava a lugar nenhum, tinha que botar uma regra. Certo? E essa é uma regra divina. E que já vem, é divina, já. Eu estou puxando aqui para cima, porque agora eu vou ler um pouco para a gente ir lendo e falando para encerrar depois dessa live. Porque a gente não vai aqui passar à frente de nenhum historiador, a gente não é historiador, mas a gente deu. Olha, Moisés, Deus pune o faraó egípcio por manter o povo hebreu no cativeiro. Moisés esteve aqui. Traído por seus irmãos, o jovem José também sofreu escravidão no Egito. Antes dele se tornar o quê? O grande... eles até têm vizir, né? Ele era o vizir do faraó. Ele estava ali, ele foi eleito depois o vizir porque ele tinha as adivinhações e ele preveu a fome. Então, José esteve no Egito, Moisés esteve no Egito, o povo ficou cativo no Egito. Então, tem muita história aqui. Então, nessa época, misturou-se esses povos com os faraós. Não é verdade? E a crença de um só Deus já estava ali, com Moisés também. Então, se a gente for falar do cristianismo, a gente não pode ir logo parar a São Marcos. A gente não pode logo falar de instituição da igreja. A gente tem que voltar lá atrás, muito lá atrás, que Moisés logo veio para cá. E não só, né? Ismael foi criado. Já veio de Abraão, Ismael já veio e foi mandado para cá. E Agar era daqui, que era mãe de Ismael. Então, gente, aí fala. Poderia entrar em outras, né? Quando se diz que o último livro é o Corão, é porque ele é a união dos outros dois grandes livros. Isso mesmo. Aqui até diz assim, Evangelho de Mateus, Maria, José e o menino Jesus, eles fogem de Jerusalém por causa do rei Herodes, que queria matar a criança. A família então fica no Egito até que o perigo passasse. Então olha só quanta coisa veio para cá antes do cristianismo em si, porque o próprio Cristo, né, ou como eles chamam, o próprio Jesus esteve aqui antes dele ser Cristo, antes dele aprendeu ensinar isso. E aprendeu muita coisa tanto dos faraós e como deixou também para esse povo aqui outra teoria de um Deus só. Muito antes de chegar até o próprio islamismo, né? Os sacerdotes egípcios, porque assim, ele foi um menino muito bem educado. Ele aprendeu, além de ser muito inteligente,
tá? Ele teve acesso a muitas outras informações que na época eram poucos que tinham, né? Mas assim, gente, isso não tem... sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma passagem de Voltaire numa loja maçônica na Europa, e que ele diz assim, ó, para ser maçom, tu tem que acreditar em um Deus único, tá? É um ponto importante. E Voltaire diz assim na palestra dele, eu não acredito em Deus. Todo mundo... E aí depois ele complementa, no Deus dos homens, né? Esse Deus que os homens foram modificando ao longo do tempo, tá? E aí ele está falando na Igreja Católica, mas que foi modificando, eles foram modificando a palavra divina e botando coisas para manipular o povo. Uhum. Entendam isso. O cristianismo é puro, foi puro. O Cristo foi puro. Tá? A base toda dele é amarmos uns aos outros. Ponto, gente. Não tem muita. O resto é invenção. Tá? É aquela coisa. E José mostrou muita coisa, né? Lá antes atrás, José deu um grande exemplo. Um grande exemplo de fidelidade ao Deus que ele servia. E ele conquistou espaço entre os faraós e etc. Aí agora voltando lá à língua copta, olha, aqui eu tenho assim, a língua copta também surgiu de uma mistura de culturas de palavras egípcias escritas na escrita grega. Vários dialetos evoluíram ao longo dos séculos e muitos textos cristãos importantes foram descobertos escritos em copta. Entenderam? Foram lá atrás, então eles foram um dos primeiros a sentir isso, porque foi aqui que tudo começou, né? Foi aqui que a família cristã esteve. Foi aqui que a família sagrada esteve. Então, é natural que os primeiros cristãos egípcios são os dos mais fiéis, não é fiéis que eu quero dizer, os mais parecidos, os primeiros, né? Foram daqui que partiu o resto. Com os antigos egípcios. Ramificou depois também. Não, e outra coisa que a Simone estava... É que a genética deles. Por que não mudou a genética deles? Porque eles não casam com outros, eles casam só entre eles. Tá? Então, assim, são os mais próximos. Eles não podem. Porque, por exemplo, aí entra aquela história lá dos rabinos. Os cristãos podem casar, as cristãs podem casar com muçulmanos, mas os cristãos coptas, eles evitam a todo custo. Se um cristão copta ou uma cristã copta casa com um muçulmano, ele é expulso quase da família. Para vocês verem. Agora, um evangélico vem do Brasil normal e casa aqui de boa, a família nem sempre vai contra. Agora, um copta daqui vai lá casar com um. Eu conheço uma moça que trabalhou na clínica onde eu trabalhei, ela vivia de niqab. E ela tinha um nome diferente. Aí eu não topava, mas um belo dia ela até saiu da clínica e tal, e as pessoas depois falaram, ela era cristã. Ela quis entrar para o islamismo e a família condena. A família não aceitou. E aí ela vive de niqab para nem ser reconhecida. Para vocês verem. Tá vendo? Olha o oposto, hein? A pessoa tem que se vestir de véu, porque senão a família até degola ela, porque ela casou com muçulmanos. Não, ela não casou. Ela somente se transformou, passou para o lado dos muçulmanos. Então se converteu. Então, para vocês verem, isso existe essas coisas boas e más em todo lado. Mas a gente aqui está desmiuçando um pouco o cristianismo para fazer ver isso. Digamos que lá no fundo do fundo, depois é que chegaram os evangélicos lá para o final, que foram aqueles que foram contra todas as igrejas e os mandatários da igreja, digamos assim, as ordens de igreja, especialmente a igreja católica, da Revolução, que veio o protestantismo, e aí daí surgiu também os batistas, que foram as primeiras linhagens, foi o protestantismo, o calvinismo e os batistas. A Simone ainda se lembra das aulas de história lá em Portugal. Ai, meu Deus. Enfim. E sabe nada, é isso mesmo, Jurema, muita coisa, filha, muita coisa, a gente tem que estar lendo aqui também, ó. Aí eu digo aqui assim, olha só, o Egito sofreu invasões de líbios, núbios, assírios, persas, gregos e romanos. Olha, gente, era muita gente asiática aqui, vocês não sabem. Com poucas exceções, todos os invasores adotavam a fé local. Aí tá aqui, adotavam. Os núbios declararam sua lealdade ao deus egípcio Amon.
era um só. Então, o povo do sul, lá do sulzinho do Egito, depois de Luxor, Núbia, olha só, lá embaixo em Assuã, eles adoravam um Deus só já. E eles ainda eram faraós. Ainda era da época faraônica. Todo povo que chegava absorvia um pouco a cultura do que estava sendo transformado em escravo, digamos assim. Né? Isso aconteceu com a Grécia, isso aconteceu com os romanos, isso é normal, com os bizantinos e toda... Cada povo que chegava absorvia um pouco da cultura anterior. Um pouco da cultura dele. E também deixava um pouco, né? Aí aqui ainda diz assim, em sua admiração pelos deuses egípcios, a dinastia Ptolomaica foi uma das últimas. Era o irmão de Cleópatra, que se juntou com o pessoal de Roma e com Alexandre o Grande, esses todos aí, né? E então, no ano 305 antes de Cristo, foi os últimos faraós, foi realmente a Cleópatra, seu irmão, que ela depois até matou ele, né? Dizem que ela matou ele, mandou matar ele. Criaram, então, deuses greco-egípcios híbridos, ou seja, misturavam os dois. Até que um deles, mais conhecido, que eu até já tenho um vídeo lá no YouTube falando sobre Alexandria, em que eu vi eu fui no Pilar de Pompeu, e em Alexandria estava lá uma imagem desse deus Serapis. Esse deus não é um deus apenas egípcio, ele é egípcio e grego, eles misturaram, já nessa época, porque aqui já estava o domínio romano. Então é assim, existe muita coisa por trás. O nome é grego. E o nome é grego. A mistura do nome já é grego. O Egito Antigo deu origem a uma das religiões cristãs mais antigas do mundo, que é a copta. Né? Muitos lugares no Egito floresceu esse cristianismo, né? Logo após a morte de Jesus, o cristianismo copta ele floresceu. Ele aumentou. Começou mais pessoas a se converter ao cristianismo nessa época. Eu estou passando aqui só para a gente agora fazer gênero de concluir, né? O Egito, terra das pirâmides, é o cenário de muitos dos contos conhecidos no Antigo Testamento, desde Moisés a Jesus. Já confirmou aquilo que a gente já tinha falado também. E agora deixa eu descer aqui mais um pouco. Ao se voltar para o Novo Testamento, muitas pessoas pensam nas terras de Israel e da Palestina. E esquecem-se do Egito. Né? Desceram aqueles montezinhos ali que pertenciam até a Arábia Saudita, e depois desceram também aí pelo Monte Sinai, que vocês sabem, eu não sei se sabem, mas houve uma guerra no passado aqui no Egito, em que Israel veio aqui e tomou o Monte Sinai do Egito, dizendo que o monte era deles. E eu peço que quem quiser, vai esmiuçar a história de Israel, que se declarou, lá se autodeclarou Estado de Israel. Ele não era um país, não existia nada ali já, somente os povos árabes já estavam morando ali. Mas pela parte religiosa eles vieram e começaram a tomar terras das pessoas. Mas aí vocês vão lá esmiuçar a história de Israel-Palestina. O que mais? O Egito... Que não é a questão agora. Eu estou tentando aqui... Então, aqui diz assim, no Evangelho de Mateus, Maria e José, eu já tinha dito isso, né? Acho que eu copiei duplo aqui. Estiveram por aqui, a família sagrada. Então, tudo isso contribuiu para a implementação do cristianismo facilmente até, né? Foi fácil. De certa forma, mas sempre com alguma ligação lá atrás nos faraós, que o faraó Arnatum, que foi o grande... Eles dizem sempre isso quando você vai no museu e vê as estátuas de Arnatum, eles sempre nomeiam que foi o primeiro faraó que passou a acreditar num Deus só. E, inclusive, alguns historiadores europeus dizem que ele é o primeiro cristão, né, daquela época, porque acreditava num Deus só. Isso. Já achavam que ele foi um profeta já naquela época, né? Que já veio assim para dar uma luz ao povo. Só tem um Deus, tá? Vamos parar com isso aí que as coisas estão ficando estranhas. O Egito, então, ele se tornou um grande porto econômico, né? Como vocês sabem. E foi muito fácil daqui espalhar o cristianismo para vários outros países, né? O cristianismo floresceu no primeiro século depois de Cristo já, né?
Cristo morreu, Jesus morreu, e morreu para quem acredita que ele morreu, né? Que na crucificação, e então a partir desse primeiro século depois de Cristo, a fé se enraizou. E o Egito então se tornou um centro importante. Aqui era como se todos vissem que era aqui a base do cristianismo, que Jesus passou aqui. Então o Egito nessa época foi muito... Era o top, né? Na época devia ser a França local aqui. Então, se tornou um importante centro religioso, à medida que também vieram vários teólogos e religiosos, estudiosos estudarem em Alexandria, gente. Lembram da biblioteca de Alexandria, que pegou fogo? Então, ali Alexandria ficou sendo o elo para os estudos. Até hoje ainda tem um pouco isso as escolas e as faculdades de Alexandria. E não é só isso, muitos monges iam para o deserto no Egito. Isso mesmo, eu também vi isso. Conta aí. Para se purificar, para chegar mais próximo de Deus. Inclusive, acho que ainda há uma comunidade, né, no deserto de religiosos que vivem na mais pura pobreza. Eles vão fazer, de vez em quando, os cristãos vão fazer, às vezes, esses mais dedicados, né? Eles vão fazer aquela peregrinação no deserto e ficar os dias lá em jejum, assim como Jesus fez. Jesus, Moisés e etc, né? E normalmente era 40 dias que ficavam. Mas ainda tem uma comunidade de monges que eu até tenho um livro, depois eu posso passar o livro para vocês, falando sobre esses monges que ficam e são iluminados no deserto. E é no deserto do Egito que isso acontece. Isso, eu estou aqui vendo a parte da... Não, é que a língua copta surgiu de uma mistura de culturas, né? Das palavras egípcias escritas na língua grega, a gente já falou também. Vários dialetos foram evoluindo e aí foram havendo essas traduções e espalhando... a palavra do Cristo, né? Pro resto do mundo. Então, isso não é mentira, porque hoje tem aqui museus. Márcia Matru aqui tem um museu. A Joelma já esteve lá comigo. E esse museu, ele tem muita coisa cristã. Muitos escritos coptas que foram encontrados aqui. E então tá lá. Eles faziam também na pedra, naquela época. Eles desenhavam e escreviam a língua deles na pedra. Então, e eles enterravam os mortos com roupa. Eles enterravam. Então, foram encontrados tecidos, vários vestígios. Por quê? Porque o clima do Egito, ele é seco e não tem tanta umidade, então permite a preservação de tudo, tanto dos corpos como das coisas. Então, aqui ainda tem muita coisa para descobrir. Esse chão aqui ainda está cheio de história. Tá, Geni, depois entra em contato no meu direct que eu te mando o nome do livro. Aqui sofreu as invasões. Rival do Egito, o Reino Núbio manteve-se, né? A parte sul do Egito era muito rica em ouro, né, gente? Aquele ouro, vocês veem aí, por isso que o pessoal de lá só quer ouro 21, 24 quilates. Não adianta, não vem cá com aqueles enfeites todos, não. Eles gostam daquele ouro grosso, feio, que quase não tem bolinha, pedrinha, nada disso. É aquele ouro grosso, que parece assim, uma coisa, assim, uma pedra que tá ali. Mas é aquilo que eles gostam. Poucas exceções, os invadores... pronto, acho que eu já li quase tudo. A gente já praticamente conseguiu o que a gente queria, que era explicar que o cristianismo, se vocês forem procurar no Google, como o cristianismo chegou ao Egito? Através de São Marcos, que esteve aqui no Egito, e ele criou a primeira igreja. Isso daí é a fundação da primeira igreja. Não é a presença do cristianismo. O cristianismo já estava aqui, desde a época de Moisés, esperando já o Messias. Há muitas pessoas que já acreditavam num Deus só. No único. Isso. É isso que a gente quer explicar. Acho que agora ficou um pouco claro. Não é? Eu espero que não surjam mais dúvidas. Porque eu também não sou historiadora, a gente tenta ler para explicar melhor aqui. E eu peguei tudo do inglês. Eu não vim com coisas de português, não. Eu vim com histórias... E isso que eu estou lendo agora aqui é do National Geographic em inglês e da BBC. Então, não tem aqui... Não se pode dizer que eles que estão errados, né? Porque eles não vão fazer uma coisa sem pesquisa e sem historiador por trás. Então, a gente só está fazendo... National Geographic
banca normalmente as excursões, né, para pesquisas no Egito e em tantos outros países. As pessoas que fazem esse canal, tanto escrito como na TV, no canal fechado, enfim, são altamente recomendadas. Né? E a gente foi atrás para conseguir localizar vocês um pouco na história do Egito. Na história, isso mesmo. E para verem que por que os muçulmanos, mesmo os que estão aqui, eles ainda respeitam bastante os cristãos que estão aqui. Apesar de poder dizer que eles vão para o inferno, é uma coisa que a gente vê muito, eles brincarem com os cristãos aqui, é isso, é assim, você é muito boa pessoa, mas Deus te ajuda enquanto você está aqui, porque depois que você morrer, você vai para o inferno. Eles falam assim, brincando, assim, é a crença deles, brincando, mas brincando com o fundamento deles, não é? Eu prefiro não falar nada, porque só Deus sabe. Eu disse isso já várias vezes para várias pessoas aqui, assim, olha, apesar de ser cristão, apesar de ter outra religião até, Deus pode querer salvar aquela pessoa por alguma razão, e só Deus vai ter o poder do julgamento final. E então, mesmo que você siga uma outra religião, só Deus sabe no final. Então não adianta você dizer, pelo livro você vai para o inferno, tá? Ali é pelo livro. E o livro é a palavra de Deus, mas Deus pode mudar a palavra dele próprio, porque ele tem poder para isso, nós não. Aí eu calo logo a boca de qualquer um. Porque vem dizer, o fulano é cristão, vai para o inferno. Eu disse assim, como é que você sabe disso? Deus deu um poder ao homem que se chama livre-arbítrio. Ele pode seguir qualquer coisa que naquele momento toque a alma, né? Porque a gente é feito de corpo, mente e alma. Se aquela região, naquela religião, naquele momento, toca aquela pessoa, né? Nesses 3 pilares. Isso mesmo. Então, olha, vou ler aqui essa parte. De acordo com a tradição copta, é isso que o nosso querido amigo disse daquela vez lá, que veio falar, né? Ele só leu essa parte, pelos vistos ele esqueceu o resto da história para trás. Então é assim, de acordo com a tradição copta, a igreja cristã no Egito foi fundada em Alexandria por São Marcos, em meados do 1º século, logo a seguir que Cristo falece, né? Foi morto na cruz, segundo os cristãos. Autor do 2º Evangelho do Novo Testamento, confirmam? São Marcos ou São Marcos é o que fez o 2º Evangelho, né? O primeiro, esse apóstolo Marcos, ele veio para cá e se tornou o primeiro bispo de Alexandria. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que São Marcos esteve aqui no Egito e que fundou a primeira igreja em Alexandria e ele se tornou o primeiro bispo da igreja? Pois é, acho que ninguém sabia. Primeiro patriarca, porque na verdade o ortodoxo não fala em bispos e que tal. Em papa, nem padre. Eles eram. Aqui eles falam bispo. Na tradução, né, do inglês vem bispo. Mas eles têm uns bispos, né? Hoje os coptas têm uns bispos, acho. E começou a divulgar, então, aí em Alexandria os ensinamentos de Jesus. Tá vendo só, gente? Tá vendo só? Pois é, ninguém inventou, não. Está tudo escrito. Tem lá essa igreja, eu acho que eu já fui a uma delas. Eu não fui a de São Marcos, eu fui a uma outra que era de Andalucia, que eu estive lá, mas é a próxima que eu quero ir quando for a Alexandria, tem essa outra mesquita para ir também. Elas até são perto. Que é essa mesquita. Eu vi, foi uma sinagoga, e eu fiquei assim, eu não entendi naquela época, assim, mas Mustafa, vocês não são inimigos dos israelitas, dos judeus? Por que tá aqui uma mesquita? Não estou entendendo. Uma mesquita não, uma sinagoga. Por que tá aqui essa sinagoga? Mas já quase não tem ninguém lá dentro. Só tem os representantes e tal, mas... E eles vivem de boa? Ninguém atira pedra neles, não? Não há guerra e tal? Não, tá tudo de boa. Tá lá. E por quê? Vem dessa época. E eles já estavam mas aqui. Assim, tanto é que o Moisés já estava aí muito antes, né, gente? Mas, assim, existe uma coisa que o Islã prega que é respeito. Isso. Tá, gente? Mesmo apesar de todos os outros pontos, a gente deve respeitar o outro. A opinião do outro, a religião do outro. Não se faz pregação para tentar mudar católico para muçulmano ou copta para muçulmano. Não existe isso. As pessoas devem mudar de coração, porque entenderam que esse último livro, né, divino, é o que mais toca a alma dele. Né? O Alcorão é o que mais toca. Então, assim, quando vocês forem querer se reverter ao islamismo,
não é porque alguém doutrinou vocês pela internet, não. Vão estudar. Porque é tão bonito, porque, olha, eu gosto de estudar também como o cristianismo veio, porque de um surgiu o outro, e tem muita coisa que é comum, porque nós cremos também em Jesus, mas para nós Jesus não morreu, não passou pela cruz. Porque naquela época houve tantas invasões e tantas falcatruas para ganharem terreno, e para nós isso foi forjado, que não era ele que estava naquela cruz e que não era, que Deus não precisa, Deus é tão omnipotente que ele não precisava colocar um filho em sofrimento para salvar o mundo. Deus, se quiser, ele diz e faz. Deus, até está isso no Alcorão. Se Deus disser ser, é. Se Deus disser vai ser, será. Então, seja, não é? Então, não temos essa coisa do que Jesus está morto. Então, mas ele é uma figura central que vai voltar para ajudar nesse julgamento final aí, na luta contra o que chamam de anticristo na liturgia cristã, mas para nós tem outro nome, né? Eles têm outro nome. Mas é equivalente ao anticristo. É a luta do bem e do mal. A luta do bem que, na verdade, está dentro de cada um de nós. Temos a luz e a escuridão. Né? Solange, sim, sou muçulmana. E árabe, né? E descendente de árabe também. A Patrícia é descendente de árabes. E casada com egípcio. E a minha ligação, meu avô sempre dizia que nós éramos descendentes diretos do Saladino, o Sheikh Saladino, né? Que foi sultão do Egito. Na verdade, as cruzadas... E aí que eu fico meio indignada, gente. Falam que o Islã promove a agressão, promove a guerra, promove isso. Pelo amor de Deus, o que o católico, o cristão católico fez nas cruzadas? Né? O que foi feito durante a Inquisição? Gente, maldade não está na religião. A maldade está dentro do ser humano, de cada um. Muita gente foi morta em nome de Deus. Na Segunda Guerra Mundial, o que fizeram de matança nos judeus, e não só, porque morreu muita gente naquela época que nem judeu era, não compara-se nem ao Covid de hoje, nem o vírus matou tanta gente. Então, assim, não é a religião, é o que o Voltaire falou. Não acredito no Deus dos homens, esse Deus que o cara inventa, que vamos lá matar em nome de Deus. Não, gente. E assim, gente ruim tem em todas as religiões. Uhum. Sim, Patrícia, tá aí para você responder. Já sofri muita discriminação, já levei muito puxão de véu. Você chegou a usar o véu, Patrícia? Cheguei a usar o véu e desisti do véu pela agressão. E aqui no Rio Grande do Sul, apesar da comunidade ser grande, as pessoas não respeitam. Apesar do Brasil ser laico... Olha quem chegou, olha quem chegou. Patrícia. Alô, Patrícia. Mohamed still in Egypt. How are you? Fine, and you? Alhamdulillah. Everything is okay? Eu não ouvi. I don't listen. Is everything okay? Everything okay. Waiting the husband. You go down? I will stay. Ok. Meu irmão Felixinho Alson, ele diz que ele vai orar. Ele vai ficar, descansar um pouco, vai orar e depois ele vai querer comer, etc. Às vezes nós vamos tomar um chazinho lá em cima no terraço com a sogra. Minha cunhada já mandou aqui recado. Vem aqui, Vitória. Olha, entrou a nossa querida Andréia. Andréia, já estamos quase acabando, mas a gente veio falar aqui de assuntos importantes do cristianismo no Egito. Da imposição do cristianismo e depois do islamismo que veio, e os árabes passaram a ser predominante a língua árabe, e aí a liturgia copta foi a única que ainda manteve sua relação com os antigos faraós. E com a antiga língua egípcia, né? Na verdade. A antiga língua e a escrita também, que eram os hieróglifos, é um hieróglifo meio que modificado. Aí, se vocês quiserem esmiuçar... você já estava aí ouvindo, né? Então, se vocês quiserem esmiuçar um pouco da história, é uma coisa muito bonita. E eu sempre tive aquela coisa assim, quando eu soube que o Monte Sinai fica no Egito. Aí eu comecei a ver a história toda da Bíblia, os passos de todas aquelas pessoas estão aqui, gente.
e está escrito, e tem vestígios, porque foi, por exemplo, no templo de Luxor, você chegou aí a Luxor? Tem lá aquele grande templo lá de Karnak, tem o de Karnak, mas também tem o outro, que é aquele que é do centro de Luxor mesmo, aquele que está no centro de Luxor. Você tem lá uma mesquita, os templos e a parte copta, os 3 em 1. Você tem os 3 em 1 naquele templo. Porque eles não sabiam, o templo depois ficou enterrado, eles construíram uma mesquita em cima. Aí depois o governo desenterrou tudo da areia, e aí estava lá a mesquita no topo desse templo. E é muito engraçado como é que as histórias se reuniram e os povos foram acho que eram os influenciadores, né? Não eram digitais, não eram influenciadores digitais, eles eram influenciadores cara a cara, já naquela época. E vinha uma pessoa do boca a boca, né? Isso, vinha um estrangeiro, ele adora o tal Deus, ele se curou, olha só. Gente, ainda tem uma coisa nessa mesquita não, nessa igreja copta lá em Alexandria, que tem o desenho, até tem na internet, depois aqui da live eu posso até fazer algumas coisas para os stories, o desenho de São Marcos, quando chegou aqui, curou, fez um milagre no Egito, curou um sapateiro. E esse sapateiro depois, ele veio até a nomear ele como um dos os bispos lá da igreja. Então, é uma das grandes pinturas que está nessa igreja e que pertence à história do Egito também. São Marcos, quando chegou aqui, ele fez um milagre. O primeiro milagre então, assim, o Egito é cheio de histórias, gente. Sabe? É o país, assim... Nossa... É o berço. Por isso que eles dizem que é o berço da civilização, né? De todas as religiões se encontra no Egito. E eu acho, e eu vejo pelo Mohammed, que eles conseguem conviver em paz. Conseguem, porque eu não vejo aqui brigas. As únicas coisas que acontecem é quando há algumas coisas contra o governo, né? Meter política no meio, aí a coisa vai ficar meio complicada. Vai. Mas eu admiro o Egito na questão política. Tá ruim, vai pra rua e derruba. No Brasil isso não acontece. Olha, podia ser pior, eu só digo assim, podia ser pior. No 25 segundos para cair esta live, eu gostei muito e a gente vai sempre voltar aqui. A gente sempre vai conversando em off e trazendo novidades aqui para vocês, assim no De Repente. Não se esqueçam de passar lá na minha página principal que vocês vejam. Patrícia, muito obrigada. Um grande beijo a vocês todos que estiveram aqui também. Vou lá cuidar do Mustafinha.